todas. De forma especial, cumprimentar o Sandoval, diretor-geral dessa agência, no seu nome, cumprimentar todos os membros, servidores dessa casa, o relator, o Fernando, do processo da CEMIG em tela, e queria frisar principalmente o ponto que nós já estamos discutindo já há muitos anos dessa agência. Primeiro teve uma grande discussão judicial, teve uma decisão judicial da devolução dos mais de 6 bilhões de reais que foram cobrados a mais dos consumidores no cálculo do PIS, PASEP e CONFINS, e ainda tem mais de 1 bilhão de reais a serem devolvidos. Em 2020, nós conseguimos a devolução de 714 milhões, e foi com muita luta, porque a princípio essa agência, a CEMIG, foi contra, foi só depois, inclusive, de nós apresentarmos recursos junto com o deputado estadual Elismar Prado e também o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Somente após apresentar o recurso, os valores foram devolvidos. Isso foi uma pequena parte do montante de 6,2 bilhões de reais, mas que foram insuficientes para anular o aumento aprovado das tarifas pela ANEEL naquele ano. Em 2021, novamente foi outra luta, nós conseguimos a devolução de mais de 1,5 bilhão, impedindo também o aumento das tarifas. Em 2022, novamente a mesma novela, para a devolução dos 2,8 bilhões de reais, que impediram que o aumento fosse superior a 28%. Ao todo, foi devolvido em torno de 5 bilhões de reais. E o valor ainda total não foi devolvido. Existe mais de 1 bilhão de reais a ser devolvido. E o que muito nos estranha é que a CEMIG e a ANEEL continuam colocando obstáculos para a fiscalização dos montantes exatos a serem devolvidos. A CEMIG não revela o total, colocando ilegalmente os documentos sob sigilo. A gente, inclusive, questiona até o procurador aqui por que esses documentos estão em sigilo, porque não tem transparência, não tem publicidade, porque a população não tem direito de acompanhar. Essa é uma questão que vem desde 2020. A CEMIG quer embolsar parte dos recursos dos consumidores. Primeiro fixou sua sanha nos depósitos judiciais de mais de 1 bilhão de reais, e foi impedida, nós fiscalizamos, denunciamos, e agora nos autos em tela quer se aproveitar de parte do restante dos valores dos consumidores para cobrir aí supostos custos e receber uma premiação indevida. Isso não está constando, não existe na legislação uma premiação, não se justifica isso, a CEMIG querer apropriar desse recurso que é dos consumidores. Em 2022 foi aprovada e sancionada a lei que deixa claro que os recursos, a devolução é integral. Além de ter a decisão judicial, foi aprovada a legislação que não tem a menor dúvida, tem que fazer a devolução integral, ou seja, determinando que todos os recursos sejam totalmente devolvidos aos consumidores. A própria nota técnica da ANEEL sugere que haveria pouco mais de 1 bilhão de reais para compensação, todavia ainda tem que verificar como seria esse montante exato. Ora, qual é o real montante? Eu pergunto. Está devidamente corrigido pela Selic, como manda a lei? O valor parece estar bem abaixo do que deveria. A Selic já solicitou para a Receita Federal compensação tributária desse valor de mais de 1 bilhão? Não sei, pergunto. A CEMIG estaria usando o valor pago pelos consumidores dos impostos federais para aplicar e ter rendimentos sem devolver um centavo aos consumidores? Será que está sendo aplicado esses recursos? A gente não tem informação, está sob sigilo, e a gente não sabe realmente como que anda. A CEMIG constou nas receitas algum valor de rendimento sobre esses valores? Está nas receitas da CEMIG? Não sei. Então não se justifica nenhum tipo de reajuste. A CEMIG teve um lucro de mais de 4 bilhões de reais em 2022, o índice proposto está acima do IPCA e do IGPM, praticamente o dobro, questiona aqui por causa do tempo exaurindo, mas os índices de DEC e de FEC, a CEMIG vem descumprindo a legislação. Foi instalada uma CPI na Assembleia Legislativa que constatou todos os tipos de irregularidades de contratação possíveis. Já teve governador, inclusive políticos presos, depois de ser comprovado de decisão judicial por desvios
de recursos na CEMIG, inclusive por mensalão, e a CPI comprovou todos os tipos, né, de irregularidades, né, e eu tenho aqui, posso listar, inclusive apresentando para todos os diretores da ANEEL, vários contratos sob suspeitas, inclusive comprovando aí, né, essas irregularidades. Enfim, né, nós achamos que não se justifica nenhum tipo de reajuste e solicitamos, como manda a legislação, a devolução total desses valores corrigidos de mais de R$1 bilhão, né, de reais, esses recursos são dos consumidores e não se justifica essa apropriação por parte, né, da CEMIG, não tem nenhuma base legal para isso. E solicitamos também uma análise de forma específica em relação aos índices de DEC, de FEC. E para finalizar, né, a CEMIG, ela se apresenta de uma forma aqui para a ANEEL, né, para a ANEEL ela apresenta os números que está com dificuldade financeira, por mercado ela se gaba, né, por ter combatido a inadimplência, pela sua eficiência, a grande distribuição dos dividendos, sem se preocupar com a modicidade tarifária, e para os consumidores ela joga que os problemas que os consumidores estão passando, né, toda essa pressão, ela cortar a conta, a qualidade de energia que a cada dia piora e piora muito, ela joga que a responsabilidade é toda da ANEEL. Então são 3 CEMIGs diferentes, uma aqui para a ANEEL, né, que aí quer, né, preocupa com o mercado, a regulação do setor, né, tem 2 pesos e 2 medidas, e para fora para os consumidores e para o mercado ela tem um discurso totalmente diferente. Em síntese, nós solicitamos a devolução total do recurso que é dos consumidores de mais de R$1 bilhão e não o aumento de proposto de mais de 12% dos consumidores, que os consumidores são duplamente penalizados, porque pagam a conta cara e depois paga também em cima dos produtos, que se tiver aumento, né, do pãozinho que a gente compra, né, um saco de arroz no supermercado, né, a população paga, está lá, né, embutido, né, o valor da taxa de energia, da tarifa de energia. Por isso nós solicitamos que não haja nenhum aumento da tarifa de energia dos consumidores de Minas Gerais, que são quase 9 milhões de consumidores. Muito obrigado. A próxima sustentação será realizada pelo senhor Eric Nilson Souto, representante do Conselho